Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede." Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles, e depois disse-lhes: "São estas as coisas que falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o terceiro domingo da Páscoa traz nos seus textos litúrgicos a descrição da mistura de sentimentos que passam no coração dos discípulos. Os discípulos, no começo de tudo, estavam com medo. No Evangelho do domingo passado, nós acompanhávamos que eles estavam trancafiados, fechados, por medo dos judeus, corriam risco de vida, estavam preocupados. Como seria a vida deles a partir de agora? E Jesus mostra, Jesus o acompanha, Jesus está com os seus discípulos. Ao longo da história e da vida do ser humano, esta mistura de sentimentos, ora medo, ora insegurança, ora alegria, euforia e entusiasmo, tudo isso faz parte. No entanto, dentro do exercício espiritual, do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual, é necessário evoluir nestas fases. Por isso, a pedagogia espiritual diante da liturgia pascal nos ensina a cada domingo a superar os medos,
a construir a nossa vida com bases firmes, concretas. Se nós não temos a capacidade de abrir para a graça, deixar que a graça tome conta da nossa vida, e esse é um processo de conversão, esse é um processo lento, passo a passo, mas requer de nós coragem e abertura. Porque senão nós vamos ficar com a mão no arado, no entanto olhando para trás, voltando às nossas próprias vaidades, projetos. Este é o grande desafio do ser humano. Diferente do domingo passado, os discípulos já estão a caminho, em movimento. Já há um crescimento espiritual. Se no domingo passado eles estavam fechados, com medo, o medo ainda persiste no coração dos discípulos. O diferencial é que eles estão a caminho. Caminham para onde? Qual é a rota dos discípulos? O porquê de sair então e para onde ir? Eles já estão clareando, mas ainda confuso. Será que é um fantasma que estamos vendo? Será que estamos seguindo uma ideia? Será que estamos seguindo o quê? Por isso, meus irmãos, Jesus primeiramente recorda suas palavras. E para bem seguir Jesus é necessário também alimentar da palavra. Se a liturgia do terceiro domingo da Páscoa nos convida a uma mistura de sentimentos que vai do medo à alegria, mas também, em contrapartida, temos o alimento dado pela palavra e pela Eucaristia. Nas entrelinhas, Jesus ensina que eles devem sempre recordar a palavra. Como estão ainda fechados, sem inteligência, preocupados com coisas banais, o Filho do Homem não deveria passar por tudo isso? Tudo aquilo que os profetas, os salmos e tantos outros falavam sobre o Filho de Deus, o Messias, o esperado, o ungido, tudo isso Jesus deu a conhecer. Toda a vida pública de Jesus, todo o itinerário de Jesus, todo o conhecimento de Jesus foi passado de pequenas doses diárias. Por isso, Jesus escolheu aqueles para ter ainda mais a proximidade, e depois a multidão foi crescendo. Era necessário passar por tudo isso. Era necessário ter coragem. Por isso, meus irmãos, para sermos bons seguidores é necessário alimentar da palavra e recordar a palavra. A palavra não é para ficar na estante de nossa casa, no criado de nossa casa, fechado. A palavra é para ser vivida, meditada, rezada. A palavra de Deus é para se tornar carne, vida, pulso, ânimo na vida das pessoas. É isso que o ressuscitado tem feito com os discípulos, uma recordação. E a partir do momento que Jesus, o ressuscitado, vai aparecendo, vai encontrando com os discípulos, ele vai recordando, mostrando, vai fazendo esta reminiscência. Vocês já escutaram tudo isso? Vocês já passaram por tudo isso? Onde está então a memória de vocês?
O que a memória ama, ela não esquece. Às vezes nós podemos esquecer alguns detalhes da nossa vida, mas detalhes superficiais, banais, efêmeros, passageiros. Mas o que a memória realmente amou profundamente, que escutou pelos ouvidos e adentrou a nossa interioridade, isso nós nunca esqueceremos. Prova disso, se perguntasse a cada um de vocês, qual é a recordação mais bonita que você tem da sua vida, você descreveria com precisão, com detalhes, nos mínimos detalhes. E é isso que os discípulos estão compreendendo. Vamos recordar os mínimos detalhes. Vamos recordar tudo aquilo que nós vivenciamos com o Divino Mestre. E até que chegasse naquele ponto ápice, antes da entrega na cruz, quando Jesus tomou consigo os seus e sentou. Sentou e fez a derradeira refeição. E aqui, Jesus, além de recordar, além de dar forma, além de mostrar a palavra, ele diz: vamos sentar nas entrelinhas. Ele não está aqui no texto dessa forma, mas ele pergunta: tem alguma coisa para comer? Ou seja, foi quando os discípulos compreenderam que a entrega estava para acontecer. Este é o meu corpo, este é o meu vinho, este é o meu sangue, o vinho transformado, o pão transformado em corpo, o vinho transformado em sangue. E ao reconhecer, ao partir o pão, ao ser convidado, por isso estamos aqui, diariamente somos chamados a alimentar na nossa interioridade, na nossa intimidade, das nossas orações individuais, pela palavra, e sentar-se em comunidade. Em comunidade para celebrar o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério pascal. Por isso, meus irmãos, nenhuma espiritualidade é alimentada longe da palavra de Deus e da Eucaristia. Nós, enquanto filhos de Deus, nos fortalecemos, vivendo a palavra e sentando com o Senhor que nos olha no mais profundo do nosso ser e nos convida a ser discípulos missionários a partir deste contato com a Eucaristia, com este alimento sublime, celeste. E é isso, meus irmãos, que os discípulos estão compreendendo. Se nós pegamos esse capítulo 24 de São Lucas, vamos acompanhando toda a trajetória da quentura do coração ao contemplar Jesus abençoando o pão, Jesus fazendo a refeição, Jesus mostrando para eles. Hoje uma grande dificuldade do ser humano é se fragmentar e não sentar-se à mesa para partilhar, cada um com o seu horário, cada um com os seus compromissos, cada um com a sua televisão e celular. Muitas vezes faz a refeição de forma rápida demais, porque não pode perder tempo, porque tem tanta coisa para fazer. A refeição é sagrada. A refeição é um momento de você partilhar, e na primeira oportunidade, claro que vocês, cada um tem a sua vida social, sua vida de trabalhador, sua vida de compromissos, mas a primeira oportunidade que tem, deve sentar-se também para partilhar, para
esquentar o coração, porque senão a memória vai esquecendo os detalhes, o coração vai esfriando, e a nossa espiritualidade vai então sendo fragmentada, vai tornando líquida demais. Nós não podemos deixar que os ensinamentos, não podemos deixar que a nossa confiança esteja em outro lugar a não ser naquele que fez o céu e a terra. O Senhor está conosco, o Senhor nos convida, o Senhor nos chama de filhinhos. O Senhor é o nosso defensor. O Senhor nos ampara de dia e de noite, nas angústias e nas alegrias. O Senhor está conosco, esta é a verdade de fé. É isso que os discípulos têm compreendido ao longo de cada domingo pascal. A paz do Senhor está no coração de cada um. E esta paz se dá através de um amadurecimento espiritual. Para um coração de cristão, para o coração do cristão, que não deixa de ter a intimidade com a palavra e ser alimentado pela Eucaristia, não passa a preocupação de desespero, porque sabe aonde está a sua confiança. E é isso que nós precisamos ter, meus irmãos. O Senhor nos pergunta: tem alguma coisa para comer? O Senhor quer fazer a refeição conosco. Por isso aqui estamos, para celebrar o banquete chamado, convidado para participar. Todos têm lugar à mesa do Senhor. Não tem distinção, não tem diferença, não tem classe. Somos todos irmãos. E é o Senhor que nos convida. Mas basta que também os nossos olhares estejam abertos para presenciar o mistério. É isso que precisamos ter. A graça do sacramento, a graça da palavra, só será eficaz em nossa vida, dando bons frutos, se formos capazes de compreender os sinais e estar intimamente ligado ao Senhor. Quando o Senhor afasta, os discípulos perguntam um para o outro: não ardia o vosso coração quando ele falava? É essa ardência, esse fogo abrasador, esta alegria não eufórica. A alegria que Cristo nos apresenta não é de euforia, mas é de confiança. E é essa confiança que nós devemos ter.